Olá, pessoal que está chegando. Nós estamos já já. Oi, Elô, tudo bem? Maria Ângela também. Estamos chegando. O Sandro está chegando. Opa, vamos lá. Vamos achar o Sandro aqui. Cláudia, Sandro. Sandro está conseguindo chegar. Deixa eu. Estou tentando que a. Eu Sandro entrou, Sandro, você Olá, está aqui. Leila. Olá, que bom, você já está por aqui. E as pessoas Tudo estão bem? começando a chegar. Então, 3 minutinhos a gente pode ir devagar, começando. Eu me apresento e você se apresenta. Pode ser? Ou você quer se apresentar Sim, primeiro? pode ser. Porque aí a Né? ordem dos Pode. tratores não vai afetar nada, né? Uhum. Bom, então, Né? Você começa. hoje nós vamos fazer a nossa live sobre a estética, transferência e contratransferência no contexto da arte-terapia. E aí, quem vai conduzir e expor suas ideias vai ser o Sandro Leite, e eu vou dialogar com ele. Eu sou a Leila Nazaré, sou professora do Instituto Sapiência, sou psicóloga, doutora em psicologia social, neuropsicóloga, reabilitadora, todas essas coisas que a gente gosta de pesquisar sobre o ser humano. Adoro pesquisar e aprender sobre o ser humano. E eu acho que eu vou ter uma grande oportunidade hoje de trocar uma ideia muito interessante com o Sandro, e vou sair com certeza com muitos desafios para pensar a partir da nossa conversa. Vamos trocar impressões, trocar ideias e vamos nos enriquecer. Eu acho que vai ser bom. Agora o Sandro se apresenta um pouquinho, né, Sandro? Bom, boa noite a todos. Eu sou Sandro Leite, para quem não me conhece. Eu sou arte-terapeuta, né? Também sou educador. Comecei como artista plástico autodidata e fiz um caminho aí não aderente, né? Como se costuma dizer, venho das artes para a psicologia. E eu defendi meu doutorado ano passado, em maio, com uma técnica expressiva que eu criei, que eu chamei de paisagem psíquica, e venho estudando essa técnica já há alguns anos, né? A ideia é que ela se transforme no método, né? E por isso que eu estudei no doutorado, para poder fundamentar. Então, de uma certa forma, o tema de hoje ele vai passar por aí também, né? Que é o entrelaçamento entre a estética e a transferência e contra-transferência. Eu diria até que são grandes tabus na arte-terapia, né? Ou talvez já tenha uma má compreensão do que seja um campo ou outro, né? Que na verdade estão muito coligados. Então, acho que o nosso bate-papo hoje vai circular em torno desse tema que para mim é tão caro, tão precioso, né? É, da minha apresentação eu acho que eu pulei o pedaço que para mim é tão óbvio, que eu sou arteterapeuta, mas não é tão óbvio assim. Eu sou arteterapeuta, eu sou primeiro psicóloga, depois sempre muito apaixonada pela arte, como apreciadora. Depois que eu comecei o curso de arte terapia, eu fui fazer minhas experiências com a expressão artística e eu me enriqueci muito. Agora, nós vamos tratar de pilares, né, do que sustentam a construção arte-terapêutica, né, que são pilares do ponto de vista da arte e também da relação terapêutica. A relação Sim, sim. terapêutica, ela é permeada por esses conceitos da transferência e da contratransferência, né? E a estética Sim, permeia o nosso trabalho. A gente sim, pode sim. não ter às vezes até uma consciência de nada disso, né? Hum. A gente vai trabalhando, às vezes, inocente, sem olhar para estas questões, mas elas estão o tempo todo
dialogando com a gente ou se inserindo e influenciando o nosso campo de trabalho, né? A nossa relação com o Sim, nosso paciente. sim, sim, é isso mesmo. Né? Então, E aí, Sandra. se nós começarmos pela ideia de estética, né? A estética é esteses, é sensação. Então, ela foi se enveredando por um campo teórico, altamente refinado, do campo da estética, né? Até porque a nossa herança, que ainda é muito forte hoje, ela fala daquela discriminação entre belo é bom, né? E o feio é mal. E nós hoje vivenciamos muito essa questão dessas polarizações, né? E o quanto que a estética vem sendo, já desde o século XVIII, retrabalhada, né? No sentido, desde Kant, por exemplo, quando vai tratar da questão do gosto, né? Mas como que ela me toca? A obra está aí para todos, né? Mas ela toca cada um de uma certa forma. Então, isso aqui é a grande questão, né? Então, e toca é porque a gente sente. O Jung tem uma fala muito interessante que é assim, o que é o real? O real é tudo que me toca, né? Então, pode ser uma pedra que eu encontro no caminho, né? Pode ser um sonho, pode ser um devaneio, pode ser uma brisa, né? Que toca o meu rosto e me faz lembrar de alguma coisa. Assim também é o percurso da arte-terapia, né? Trabalhar com sensações. Sensações é tatear, mas não só no sentido físico, né? Mas tatear tudo que é desconhecido também. De uma certa forma, se revela. Né? Então, a importância dos materiais e as suas qualidades propedêuticas, né? Acho que esse é um primeiro ponto para a gente poder conversar, né? Uhum. Uma coisa interessante nisso é o belo que é o bonito, né? É o que me agrada, que vai ao encontro do meu padrão de beleza. Mas não Sim, necessariamente o trabalho do nosso paciente precisa ser bonito, e nem deve, né? Ele precisa ser verdadeiro, né? Ele precisa falar alguma coisa que me toque, ele precisa falar das minhas sensações, das minhas desesperanças, dos meus medos, dos meus sentimentos, de onde vai a minha alma, né? sim. Eu costumo enfatizar com os alunos, assim, vamos tomar cuidado com as nomenclaturas, que elas podem ser muito, assim, despretensiosas, mas sempre tem um peso, tem um julgamento, né? Então, quando se olha um trabalho de um paciente que, assim, vamos dizer, desenha toscamente, né, por os padrões de uma arte clássica, de um desenhista como Michelangelo, por exemplo, né? Mas, assim, o que nós temos a ver é além da forma. A forma é importante porque forma conteúdo. Aquilo que eu revelo na forma, por mais toscamente que seja, né, ela é reveladora de grandes coisas. Então, assim, eu sei que é um belo desenho, né? Eu sei que uma boa música, sei diferenciar uma boa música de uma música mediana, uma música medíocre. Nós sabemos, né? Uhum. Mas no contexto da terapia, isso nós temos que colocar com outros olhares, né? Até por isso se estuda muito, né? Aí já no entrelaçamento da psicologia com a estética, o desenvolvimento do grafismo, não é isso? Sim, Então, por que grandes artistas eles chegam no ápice do refinamento da técnica do desenho e voltam de forma regressiva para aqueles primeiros registros, né, que são mais espontâneos, né, que nós chamamos de garatujas, né? Então, qual que é a potência estética que tem ali? Que tem um universo a ser desvelado e que muitas vezes a arte clássica, né, por isso a ideia do belo, bom, feio, ruim, ela serviu como parâmetro durante muito tempo, que era um porto seguro. Né? E aí, quando você vem com a arte contemporânea, ou já a arte moderna, né, ela rompe e coloca todos os padrões assim ao chão. Né? E aí tem que ser tudo revisto. Né? Então, é muito mais assim, qual que é a relação que eu estabeleço com aquilo que eu produzi? E de que forma aquilo que eu produzi reverbera em mim coisas imprescindíveis que naquele momento precisam ser tocadas, né? E que a princípio estavam num campo não percebido. Né?
Acho que aí já começamos o nosso entrelaçamento, né? Entre a Uhum. relação da estética e do valor disso no contexto pessoal, né? O artista tem intenções, não é? Ele vai para uma proposta estética querendo também, vamos dizer, eventualmente até provocar no público algum tipo de reação. Eu quero tirar o conforto de algumas pessoas que vão olhar as coisas bonitas. Eu quero trazer as coisas menos bonitas, as coisas menos nobres. Eu quero dar nobreza para coisas que não estão normalmente em galerias. Então, eu vou fazer uma provocação ao público e trago uma coisa, vamos dizer, chocante, trago uma coisa intrigante, que eu acho que é assim que a gente cresce, né? Como é que isso ganha espaço numa galeria? E, de uma certa forma, esse é o espaço da arte-terapia, né? Quando a estética entra aí como um elemento muito potencializador. Tem uma obra contemporânea de instalação que fica lá em Inhotim, que é do Silvio Meirelles, né? E é uma sala muito grande, tem muitas coisas. E o piso são pedaços de vidro, né? E as pessoas, se quiserem, elas podem andar sobre o vidro, claro que calçadas, né? Então, qual que é a grande brincadeira aí? É que a obra, se ninguém entra, você contempla do lado de fora, silenciosamente, né? E à medida que as pessoas vão entrando, elas vão craquelando com o próprio peso delas esses pedaços de vidro. E aí começa a obra, né? Elas Daí eu posso integram a até, obra. assim, brincando, né? De forma que isso acontece na arte-terapia, muitas vezes a gente, de fato, vê de fora, né? Mas num certo momento pode entrar, né? Então, isso é a potência do símbolo que se revela, né? O quanto que muito das minhas defesas, elas me enervoam, né, as vistas, né? E eu não consigo participar. Eu fico preso a um padrão, né? E o padrão pode ser estético. Então, quando chega lá, mas eu não sei desenhar. Né? No fundo, eu pergunto assim, eu sei a resposta. Ah, você sabe sim. Né? Claro Uhum. que não vou falar isso, mas assim, você já soube desenhar. É que você esqueceu, né? Você não praticou, né? Você sabe Então, esse criticar, né? resgate do estético mais primordial que a gente tenta resgatar, né? Porque a pessoa tem muita crítica. Quando eu sou pequeno, a minha garatuja, ela expressa o mundo. Ela agora é uma coisa, daqui a 3 minutos é outra, ela tem movimento, ela tem começo, meio e fim, ela muda de sentido com uma rapidez enorme, né? Mas quando eu começo a ter padrões, eu começo a ter crítica. E aí eu digo, o João, que senta ali na quarta cadeira, é aquele cara desenha. Eu faço umas coisas ridículas. O meu trabalho não presta para nada. Então, quando aos 40 e poucos anos eu chego para a minha sessão de arte-terapia, o arteterapeuta diz, faz um desenho, eu vou fazer uma coisa que eu fazia quando eu tinha 8 anos, e vem a casinha de 8 anos de idade, com a árvore, com, sei lá, os passarinhos no céu e 3 nuvens e um sol com carinha, né? Vem aquele desenho da criança escolar, que foi aí que parou. A minha expressão para numa expressão infantil. Quer dizer, isso é bem interessante, né, a gente pensar. É bem interessante, assim, o quanto que o estudo da estética, especialmente aplicada na arte-terapia, ela vai tomar conta não só desses parâmetros, nós também precisamos saber. Então, quando você estuda o desenho infantil ou desenvolvimento, né? Então, por exemplo, um adulto que parou nesse estágio, ele vai parar num determinado estágio do desenvolvimento. Uhum. E dos primeiros, porque é aquela ideia da cabeça, né, do círculo do pauzinho, né? Uhum. É isso, depois da garatuja é o primeiro. Então, assim, o quanto que ele ficou muito regredido num processo que poderia ser muito naturalmente desenvolvido. Numa expressão que também pode ser dele, né? Porque a expressão plástica pode ser uma expressão nossa, de todos nós. Ela não precisa ser das galerias ou dos artistas. Ela pode ser da pessoa comum. Sim, sim. Você tem um grande artista alemão, Joseph Beuys,
que lutou na guerra, assim, passou por traumas e viu ali na arte a forma de salvação mesmo, né? Até que muitas das experiências que ele teve durante a guerra, os materiais ele leva para a galeria, como a gordura, o feltro, enfim. E ele tem uma ideia que ele chama de free college, que é como se fosse uma escola livre. É um projeto que não vingou, porque ele, de uma certa forma, é utópico, né? Mas é como se ele dissesse assim, faça arte desde criança e não pare, né? Porque assim, você desenvolve todas as suas capacidades. E desenvolve todas as suas capacidades, especialmente as criativas, né? Que lida muito com resolução de conflitos, barreiras, enfim, né? E ele fala, uma vez que você fica muito apto, muito fluente no trabalho da criatividade, você pode desenvolver depois, com muita facilidade, qualquer tipo de profissão. Então, você vai ser um bom bombeiro, porque você trabalhou o seu lado criativo, né? Você pode ser um excelente médico, porque soube trabalhar com os problemas e achou as soluções, né? E isso, o cerne disso é o processo criativo. E quando ele fala de criatividade, a estética, ela é junto, né? Não tem como desvincular, né? Neuropsicologicamente, se a gente pensa, a gente desenvolvendo habilidades, a gente sempre terá mais recursos. Sim, é isso. Inclusive, se eu sofro uma lesão, um trauma, eu tenho melhores chances de me recuperar, porque eu tenho mais trajetos elaborados. Então, eu posso pegar caronas por outros espaços, eu posso fazer novas sinapses, eu posso reconectar diferente. Então, coisas assim simples como eu desenho, eu toco algum instrumento, eu me expresso com o meu corpo, eu consigo me expressar com vários recursos, eu sou uma pessoa com mais possibilidades, né? Intelectuais, expressivas, eu melhoro o meu rendimento. Minha criatividade me ajuda, é super adaptativa, né? Criatividade é algo importantíssimo. Então, a estética é algo que é muito fundamental no trabalho do arte-terapeuta, né? E até para quebrar uns certos tabus, né? Então, quando eu falo para prestar atenção nas palavras, quando usa, né? Sempre uma palavra vem com certo julgamento, né? É bonitinho, é torto, tá feio, né? Não está na perspectiva em si. Não estar na perspectiva quer dizer alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa sabe fazer na perspectiva, né? Então, na Idade Média, equivocadamente, nós achamos que é uma arte mais primária, uma arte menos refinada, mas eles sabiam a perspectiva, mas não era interessante, né? Porque na perspectiva você vê o mundo a partir de um ponto de vista do horizonte, né? Uhum. E na Idade Média, muito era o interesse de que tudo se resolve dentro de uma certa imagem, e ela comporta tudo, né? Que é a imagem santa, né? Então, para que eu preciso ficar olhando para o mundo, né, através da janela que o Renascimento trouxe, já que tudo que eu tenho está ali dentro da imagem? Então, por que o ícone bizantino ficou tanto tempo, vigorou tanto tempo? Porque ali tinha tudo que eu precisava, né? E, claro, nós evoluímos, né? Enfim, e essa evolução veio junto com a perspectiva também, né? Porque a perspectiva, ela é um movimento de desceu a santidade, até que eles falavam muito de arte sacra, né? Uhum. Mas é uma santidade incorporada, não é? Então, incorporado significa o quê? Que a figura santa não é mais um ícone bizantino, ele é qualquer pessoa. Tem até uma história muito, assim, espetacular, que vem do Da Vinci, que é do afresco que ele fez lá em Milão, né? num refeitório. E ele foi lá, ele tinha muito o mecenato por trás, os esforços, enfim, era um artista muito importante, né? E ele encomendou-se, então, a Santa Ceia, que está até hoje lá, né? Ele inventou uma técnica diferente, não deu muito certo, por isso que ela ficou naquela aparência lá meio que descascada, né? Mas isso não é tão importante. Ele ficou lá um bom tempo produzindo aquela pintura, né? Só que ele ia lá muito poucas vezes. Então, as freiras lá começaram a ficar muito incomodadas com esse artista, né?
porque ele quase não ia lá fazer a pintura, né? E aí elas vão falar com os Sforza, que era o mecenato da época, falaram, né, o seu pupilo lá, o seu preferido, o artista, quase não vem aqui, dá uma pincelada ou outra e vai embora, né? E nós tem refeitório, né? Nisso se passa um ano e faltava só uma figura, só um rosto para ele pintar, que era do São Judas, né? E aí, claro, ele vai ter que dar satisfação, né, para o mecenato, para o mecena dele, porque que ele levou um ano para pintar e não pintou o rosto do Judas, né? Ele falou assim, pois é, porque eu ainda não encontrei essa expressão. A hora que encontrar, eu pinto. E a Então, gente sabe assim, que às porque vezes é um pouco assim, né? Que a gente isso, precisa porque ele daquilo. pesquisava, a arte não vinha do além, a arte vinha muito da relação com o mundo. Então ele falava assim, eu posso olhar para uma figura na rua, né, e sentir que aquela expressão é adequada para o som. E foi o que aconteceu. Então ele levou um tempo muito grande para, na verdade, colocar uma das expressões mais difíceis, mais profundas, né? Sem isso não teria história para contar, né? Do Judas. Né? Então, Sim. olha que preciosismo, mas como que a estética não é um exercício do além que cai na sua cabeça, não. É essa experiência cotidiana, né? de tropeçar nas pessoas e começa a fazer sentido. Sim. Lembra Faz dessa todo história que é sentido, fabulosa. inclusive no campo da arte-terapia. Sim, Eu quero colocar uma expressão que eu não consigo, que eu sim, preciso sim, pesquisar, que eu preciso... Ele precisava dos modelos externos. Às vezes eu sim, preciso pesquisar dentro de mim o que está acontecendo, que eu não estou sabendo dar nome, eu não estou sabendo da sim, forma. Quantas vezes a gente não sabe dar forma para aquilo que a gente sente? Quer dizer, dar sim, sim. forma é fundamental na vida da É, gente. sim. E acho que você tocou já num ponto que a gente já pode engatar, que quando se fala dessa busca pessoal, tanto por parte do paciente, que na verdade sempre vai te buscar por alguma questão, né? Uhum. E do terapeuta, né? Tanto é que o Jung já muito precocemente entendeu lá que o processo era dialético, né? O que é o processo dialético? Então, para quem já leu um pouquinho de Hegel, né? Eu preciso trabalhar, experimentar as bordas para poder chegar na síntese. Sem isso eu não consigo, né? Eu vou ficar sempre polarizado. Então, muito dessa situação global que nós estamos vivendo, de uma certa forma, é um símbolo muito poderoso, né? Esteticamente poderoso, de Uhum. como ficar, do que é ficar nas polaridades, né? Então, fica para nós aí um grande ensinamento. Então, quando Jung fala, ele entendeu esse processo que era dialético, ele fala, poxa, então eu preciso me cuidar, né? Porque senão eu vou só projetar no outro coisas que eu acho que são adequadas para ele, né? Que é o grande perigo da sugestão, né? E essa sugestão pode ser, o terapeuta entende que o paciente tem que mudar o comportamento, né? Mas pode ser também uma sugestão talvez mais ingênua, mas nunca é, né? Da leitura de um certo trecho de um livro, de ver um filme, entendendo que ele tem um símbolo que naquele momento o paciente pode tocar. Então, olha também que além desse conhecimento, né, que ele tem que ter de si próprio, é entender que aquela obra ela toca de alguma forma, né? Então, como tocou a mim, pode ser que para o paciente naquele momento possa tocar também. Isso pode ter grande valor, né? Uhum. Então, quando se fala de equação pessoal, que é o termo que ele cunhou, é muito dessa problemática de, quando eu entro numa relação, eu sempre me contamino, né? E essa contaminação pode ser muito perigosa, né? Essa contaminação pode, quando ela não ficar evidente, quando ela não for figura, né, se a gente usar um termo de Gestalt, né, Sim, ela pode ser alguma coisa muito traiçoeira, né? sim, Aí sim, começamos a entrar no terreno que pode ser muito pantanoso da transferência e da contratransferência. sim, sim.
tem assim, muitos autores, né? Tem até, vou tentar colocar um livro, vou ver se vocês conseguem enxergar aí. É do David McLagan, né? Consegue ver? Acho que sim, olha lá. Estética psicológica, David McLagan. Sai, Né? sai espelhado, mas pelo menos a gente consegue ler. Ah, tá bom. Mas se depois tiver alguma forma de compartilhar pela TESP, eu coloco lá umas referências bacanas. Acho que a gente pode colocar uma nota no nosso site, né? Sim, sim. Porque é um livro interessante, ele vai falar dessa estética psicológica, né? E já nomeia dessa forma, né? Porque ele entende que são campos coligados, especialmente quando se fala de arte-terapia. E aqui ele também fala de arte-terapia e psicologia analítica, né? O quanto que as coisas estão, na verdade, muito entrosadas e o quanto que ele vai falar desses afetos, né? Tudo aquilo que me afeta, na verdade, às vezes me incomoda, às vezes me enraivece, né? Tem um analista que é o Gustav Bovenziepen, eu trabalhei bastante com ele no doutorado, né? Uhum. E ele tem um artigo que fala de um paciente, que é uma criança, né? Assim, ali próximo da puberdade, que tem um comportamento muito agressivo, né? E numa dessas tratativas, né, terapêuticas, esse paciente joga algum objeto em direção ao terapeuta, né? Então, aí tem um gesto muito, assim, interessante se perceber que, assim, estou querendo te atacar, né? E uma das formas que eles encontraram, né, porque nesse sentido é dialética de fato, foi através do desenho, né? Só que essa criança era bem interessante, né, provocadora, de fato tinha um espírito provocador, né? Ele fica um pouco bloqueado e para testar se o terapeuta está junto com ele no jogo, ele fala, mas eu só vou desenhar se você desenhar também, né? Uhum. Aí o terapeuta Muita gente fica faz assim, isso, né? no vácuo, ele depois contando a gente entende, né? Se passou-se um tempinho, né? E ele pensa assim, tá bom, né? Então, um pouco desse processo, né? Assim, então, teve uma transferência muito agressiva e ele entra no jogo. Ele sabe, tá bom, você quer brincar, vamos brincar. E aí começa a terapia, efetivamente, né? No sentido do vínculo fortalecido, porque os dois estão desenhando, e olha que interessante, aí, os dois estão no mesmo nível, estão desenhando, no mesmo plano, cada um no seu desenho, né? Então, essa que é a grande questão que Jung coloca quando ele fala dessa relação mais dialética, né? Ele fala de atitude simbólica, o Bovesip também fala de espaço simbólico, né? Nesse campo onde tá junto, tá misturado, mas é separado também, né? Então, em que medida esse terapeuta Bovesip ele aceita a brincadeira, mas talvez outro talvez não entendesse o recado, né? Que quisesse uma estratégia talvez também tão agressiva quanto, né? Nesse caso, ele usou ali o elemento transferencial em prol da terapia, e foi com muito sucesso. Foi o elemento de conexão, né? Alguém tentou falar comigo, mas já voltei. Pode continuar? Podemos continuar, quer dizer, ele usou aquele elemento, aquele sinal de transferência para estabelecer o campo terapêutico, que estava até então Isso. numa Ele competição. respondeu contratransferencialmente, mas assim, nutrindo, né? Tanto é que ele fala, né? E eu tive uma paciente muito interessante, ela, uma senhorinha já de 80 anos de idade, que vinha com uma queixa assim, não chegava a um quadro de depressão, mas estava assim muito, sabe, murchinha, não tinha muita vontade de fazer as coisas, mas Digitalizada, gostava de podíamos arte. pensar, né? Muito sem Gostava energia. de arte. Uhum. E aí, e o mais interessante é que ela vinha dirigindo para o ateliê. Né? Você fala, poxa, uma senhoria de 80 anos, né, que assim não tem muita motivação para ver, chega de carro lá no ateliê. Assim, nossa, interessante. Uhum.
E aí, e era muito disso, ela tinha até vontade, mas ela não tinha esse primeiro, sabe, impulso, não conseguia, né? Então, a estratégia foi fazer junto, Uhum. né? Então, ela ficava assim, perto de mim, eu comecei, peguei o meu papel, peguei as coisas e fiz assim uma forma, né? E fiz lá, esperava um pouquinho, sabe? E nisso, é bem esse caso mesmo do Bovenzip, né? Você vai nutrindo, né, o outro. Uma hora que ele se sente nutrido, ele é capaz de ir sozinho, né? Então, foi um processo bem interessante, né, de como que entrar na brincadeira. Né? Ela é necessária, então é quase como se o terapeuta saísse do seu patamar de terapeuta, né? E ficasse ali junto mesmo, numa relação de igualdade, a gente pode dizer assim, né? Para dizer, olha, eu sou tão gente quanto você, né? Então, o que eu faço aqui nutre lá, então daqui a pouquinho ela fica nutrida, e foi um trabalho muito interessante, né? Então, como aí tem um outro autor, que é o Hildebrook, ele vai falar que o processo, né, ele pode ser encarado também como o processo da contra-transferência. É ali que acontece a transferência, contra-transferência. Porque junta os dois, né, num só processo criativo. É muito interessante. E precisa entrar nesta dimensão para poder existir a relação terapêutica. Porque não estava começando de outra forma, não era uma relação, vamos dizer, convencional. Preciso sair da minha posição para poder estar junto com esta pessoa e começar o nosso diálogo, né? Começar Sim, sim. a nossa troca Por nesse isso que na campo. arte terapia tem alguns conceitos muito bacanas, né, que até escrevi aqui para não esquecer, que é de imagem incorporada, que vem da Joyce Avelier, né, analista e arteterapeuta. O que é uma imagem incorporada? Né? É uma imagem que toma corpo de algum conteúdo. Né? Por isso que quando dizemos que conteúdo é forma, é nessa medida. Né? Tem coisa muito importante ali, precisa ser vista. Uhum. E talvez nesse primeiro momento nós não possamos ver, né? Não sejamos capazes, mas daqui a pouco talvez sim. Né? Até que o Jung, assim, muito didaticamente, ele dizia para o paciente, olha, você produziu, é seu, leva para casa. Né? Por quê? Porque ele falava o seguinte, olha, hoje tem isso daqui, né? Nós vimos alguns aspectos, mas tem tantos outros, né? Que nós não conseguimos ver agora. Então leva para casa, guarda. Quem sabe daqui a um tempo, né? Você guarda lá dentro de um livro, daqui a pouco, 2 anos depois, você abre esse livro, vê essa imagem e aquilo floresce de uma forma que você jamais poderia imaginar. Por quê? Porque estava posto. Uhum. Né? Mas naquele primeiro momento eu não era capaz de enxergar, não tinha todos os meios para poder enxergar aquele símbolo. Né? Então, olha o poder da estética, isso é estética, né? Dentro do campo da terapia. Né? Porque ali foi produzido um elemento muito revelador, né? Mas que muitas vezes leva um tempo para ser acessado. E, né, ressalvas, nem tudo que está ali vai ser acessado, ou poderá ser acessado. Quer dizer, Jung fala muito. uma das coisas importantes é também como a interpretação precisa ser cuidadosa, né? Sim, sim, isso. Porque eu Por isso, preciso de novo, focalizar a eu face possível, né? Daquele isso. símbolo. Por isso, a noção de equação pessoal que me coloca, que assim, o terapeuta ser terapeutizado também, né? Uhum. E o quanto isso pode potencializar a relação terapêutica e fazer o bom uso da contratransferência, né? Porque ela pode vir de diversas formas, né? Pode entrar no sonho, né? Então, pode entrar no sonho e entra de Sim, fato, né? entra. E aí, claro, cada terapeuta responde de uma certa forma, mas às vezes passa despercebido, né? Então, assim, quanto mais terapeutizado eu for, teoricamente, né, eu deveria ter mais vazão para esse campo mais frutífero da conta transferência, ou seja, como eu sou afetado, né,
e a compreensão disso, que de uma certa forma, muitas vezes é um clamor do paciente, né? Que não consegue verbalmente, e talvez nem faria isso, né? Consentidamente, então ela vem através das vias inconscientes, né? E o sonho é uma das mais potentes. A pessoa vem também, a gente recebe os pacientes que vão nos ajudar a crescer, né? Sim, Colocar em evidência aquilo que a gente precisa elaborar na gente. Então, fazer terapia não é uma coisa para ser de vez em quando, ou quando eu resolver só, de vez em quando já fiz a minha, tá bom? Eu entendo que sim. Tão é importante isso, que talvez a Rosana Lago esteja aqui, que é uma aluna nossa da arte terapia, e eu fiz um grande desafio, porque ela é astrofísica, né? E entrou para a arte terapia, então ela ensina muita coisa para nós. Eu fiz um grande desafio para ela, né? Porque ela fala muito sobre a sincronicidade, sobre mecânica quântica, e o quanto mais ela fala de física quântica, mais eu entendo quanto é transferência. Sim. São coisas diferentes, ambientes diferentes, mas assim, o fundamento, né, é físico. Uhum. Né? É uma coisa absurdamente bela, assim, assustadora, é o sublime. Né? E ela está estudando isso e nós estamos desenvolvendo aí um trabalho, né? Para poder colocar isso de forma pública, né? A No momento. interdisciplinaridade é uma coisa muito rica. Então, a gente não tá entrando no campo do outro, os nossos campos têm trocas, né? Então, Sim. o curso receber pessoas de formações tão diferentes Sim. torna a discussão muito rica, né? Então, por que nós falamos de estética? Porque é a base da experiência sensorial, né? Sem essa imersão estética, eu talvez fique um terapeuta muito limitado, né? No trabalho das minhas fantasias, né? No trabalho dos meus sonhos, no que emerge espontaneamente. Enfim, eu fico muito limitado, às vezes muito podado até por uma questão de religião, né? De ideologia, o quanto que isso muito ajuda a, assim, a fechar os nossos olhos, né? Então, esses são os tabus mesmo que nós temos que lidar com eles, né? Enfim, senão o mundo não caminha, né? Senão vai ficar só naquela dinâmica muito polarizada do o bela é bom, né? E o Uhum. feio é ruim. Então, assim, tem outras tantas variantes, não é isso? Tem tantas coisas, né, em jogo. E é só esse mergulho, né, sensorial de fato que propicia uma experiência profunda. Né? E o quanto que ela vai reverberar lá no contexto da terapia, né? Transferencialmente contra transferencialmente. Agora eu pensei numa questão. Nós estamos falando do sensorial, eu penso sensorial, aquilo que está acessível aos meus sentidos, né? Sim. E aí eu penso, e a gente está com sessões virtuais, né? E o sensorial fica mais ou menos fica bastante mediado, ele é todo mediado, né? Mas aí depende do ponto de vista. Se eu fosse falar do ponto de vista médico, nós temos 5 sentidos, né? Do ponto de vista antroposófico, temos 12. Uhum. Então, assim, são tantas outras instâncias que nós conectamos que às vezes nós nem sabemos, né? E aí vai aumentando a nomenclatura e a quantidade. Né? Tem coisas que ficam um pouco fora, né, no nosso trabalho online, mas tem muitas coisas Sim. que ficam muito dentro, né? Mas mesmo assim, Leila, as coisas acontecem. É. Né? Isso que é o mais fascinante, tá? E você acha que, por exemplo, na questão da transferência e contra-transferência, a mediação, eu digo a mídia, né, que a gente está usando, que é uma plataforma qualquer, como é que ela atua?
ela atenua, ela dissimula, ela aumenta, amplia esses processos, ela camufla, sei lá. Tá. Eu acho que poderia dar um estudo, né? Eu acho que isso é um panão para manga, né? Da minha experiência, você pode estar aqui, você pode estar na China, né? A coisa acontece, né? A coisa acontece. Acontece. E as questões, vamos dizer, transferenciais e contratransferenciais podem acontecer dentro das mesmas perspectivas, mais captadas pela dupla terapeuta-paciente, menos captadas, mais via inconsciente, né? Daí eu tenho que estar atento, extremamente atento para sonhos, símbolos que As suas surgem. próprias produções, quando o terapeuta também tem o seu processo criativo, né? Bom, o livro vermelho é prova disso, porque o Jung era um cientista, não se intitulava um artista, né? Mas muito talentoso. E ele fazia questão de estudar, de compreender por que ele desenhava figuras mandálicas. Foi na época que ele trabalhou como médico na guerra, né? Uhum. Então, ele acordava cedo e tinha lá um caderninho de anotações e muito espontaneamente ele desenhava figuras, né? Não entendia por quê, mas de uma certa forma ele sentia um certo alívio. Aí tudo bem, ficou lá um tempo, foi embora, enfim. Muito tempo depois ele se deparou com essas figuras em outros contextos, né? Que era a figura mandálica. Né? Então, falava, puxa, aí tem coisa, né? Então por que eu fazia? Né? Tanto é que hoje a gente vê esse movimento muito popular da figura mandálica, que é bonito, é fascinante, né? Mas o quanto que ele está muito longe, né, de uma certa forma, do princípio, da função dela, né? Se Uhum. bem que também não. Se eu penso do ponto de vista coletivo, por que se fala tanto de figura mandálica? Porque qual que é a função, né? A figura mandálica, quando ela aparece espontaneamente num processo terapêutico, ela está indicando que o paciente inconscientemente está buscando meios de organizar o caos interior. Então, por isso que ela deveria sempre aparecer espontaneamente, nunca ser propositada. Mas ser propositada também tem um valor, né? Tem pesquisas que falam sobre isso, né? Então, a gente pensa, nós vivemos um mundo muito interessante, com processos migratórios profundos, né? O mundo nunca mais será o mesmo, né? Fica muito claro que existe uma raça, que é a raça humana, né? O Covid, ele não escolhe a classe social, nem cor de pele, nem estatura, né? Então, assim, colocou todo mundo no nível só, né? E por que nesses tempos tão turbulentos, tanto se fala em figura mandálica, tanto se popularizou? E aí é uma questão, né? Estética, que desde a antiguidade era a figura perfeita, considerada por Platão o símbolo da alma, né? Que ela é redonda, não tem canto, não tem ângulo, né? Meio que um símbolo coletivo dessa tentativa, né? Coletiva mesmo, né? De organizar esse caos que estamos vivendo. Então, olha que interessante, né? E a gente já começa a ampliar para a questão do individual para o coletivo. Né? Então, tem uma função também, né? Do ponto de vista coletivo. A figura mandálica, que é, por natureza, círculo sagrado, né? Como se dizia. Uhum. E é uma forma geométrica, estética. É interessante isso, né? É muito interessante. Nesses tempos que estamos, e o nosso personagem, o Corona, ele é uma esferinha, né? Quase mandálico. Né? Se a gente tirar uma foto, talvez a gente o achate e ele fique uma mandala, né? É engraçado, né? Porque desde a antiguidade se sabia que a Terra era redonda, né? Uhum. Então as figuras geométricas mais perfeitas eram de fato a esfera e o círculo, né? E depois veio acoplado com o quadrado, né? O quadrado como forma da materialidade, né? Por isso os 4 elementos, né? E aí quando eu conecto o quadrado com o círculo,
chega naquela máxima da quinta essência do Aristóteles, né? Acho que o Kama Sutra, para quem conhece, talvez seja o exemplo mais prático disso, né? Que através das posições sexuais, que é uma arte, né? Você atinge o êxtase, né? É isso, a conexão com o divino através da sexualidade. Para nós ocidentais, às vezes muito religiosos, vai parecer uma grande Pela perversão. estesis, né? É pela estese. Então, eu só consigo a divindade pela estese. Percebe o símbolo como é poderoso? É isso que nós estamos falando. É sobre isso, sobre esse tipo de energia, né? Que a gente vai se organizar para isto. Sim, sim. É bem interessante essa discussão. É bem interessante. Sim. E quando se fala da transferência contra a transferência, o Jung falou sobre isso, ele usou uma máxima alquímica, que é o casamento alquímico, né? E é uma figura muito interessante, que ele é essa figura do rei e da rainha. Ele são típicos, né, desse tipo de jogo, né? Por que rei e rainha? Porque são as figuras dentro de uma certa sociedade, né? Eles desempenham um papel de defensores de uma classe, defendem o povo, estão acima, né, da lei, no sentido de que eles são os olhos de Deus sobre o povo, né? É como se fosse uma santidade mesmo. Dentro desse casamento, você tem o corpo da rainha e o corpo do rei. Eles são fundidos, e aí entra já o processo alquímico, né? Num grande caldeirão. Então, o corpo do rei e da rainha entra nesse caldeirão e eles viram uma grande pasta, uma grande massa amorfa, né? A partir dessa grande pasta amorfa, né, que fica ali em ebulição com o trabalho do fogo, você então faz dois novos corpos, né? O sexo feminino e o masculino, só que eles ainda não têm alma, né? E a alma é insuflada para eles através do sopro. Né? Então tem toda a construção do sopro, né? Do hálito divino. Então, através de cornetas, né? A corneta vem lá de cima, então de cima a céu, né? Ela desce com seu tubinho, fica próximo da boca e lá de cima sopra um ventinho, a alma entra. Então, o rei e a rainha, para chegar nesse ponto, eles tiveram que se fundir para se separar, né? Esse, na verdade, é o processo da criação, certo? Eu preciso fundir para depois separar. É o princípio das células, né? Certo. É uma, é duas, é quatro e assim vai, tá? Mas primeiro tem que ter a concepção, né? Que é das duas partes, né? Cada um colocou lá a sua parcelinha para formar lá o feto, né? A gente tá falando que não se conhecia, né? No tempo da alquimia, o processo de fecundação não era descrito dessa maneira, né? Mas era bem intuído, né? Sim. Você pairava ali na imaginação de quem estava mais sensível, né? A esse campo mais potente mesmo, né? Que na arte-terapia nós vamos trabalhar muito. Então, quando se fala de imaginação, fantasia, o componente estético, como que vem o sonho para nós? Vem como se fosse um filme, não é? Muitas vezes cenas estáticas, mas tem sempre alguma coisa, sempre uma construção, tem um enredo, né? Então, esse aqui é o presente que o inconsciente nos dá. Então, e é como se fosse arte mesmo, né? Tem uma forma de filminho para nós, né? A nossa arte interna, né? Sim, com certeza. A nossa releitura de realidade, da nossa realidade, né? Sim, muitas vezes tem um caráter muito surrealista, né? Os sonhos são... Tanto é que surrealistas enlouqueceram, né? Quando descobriram as teorias do Freud. Porque, de uma certa forma, o mundo estava pedindo por essa transformação. E até um pouco a popularização da psicanálise se deu também em função dos surrealistas, né? Sim. Que transformaram isso em imagem. E encantou todo mundo ficou fascinado com aquilo lá. Né? Que não é uma arte psicótica. Não é a arte dos psicóticos, é uma arte com uma proposta estética, né?
Não, sim, sim. Muito conscienciosa, trabalho de inconsciente também, mas muito, muito ciente do propósito, Sim, né? é uma Isso é proposta muito interessante, né? A sim, proposta sim, dos... sim. Nós estamos mais ou menos com um tempo, são 19h46, nós começamos Ah, 5 minutinhos beleza. antes, 4, Sim. né? Então nós Quer devemos... deixar para as perguntas, Eu então, acho Leila? que Você tem seria alguma aí? interessante Ah, a tá gente bom. abrir Tá para bom. perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente vai lendo no chat. Você está tendo acesso, não está, Sandro? A participação do pessoal, você está vendo, né? Ah, tô vendo. Quem quer fazer perguntas, por favor, pessoal, escrevam no chat que a gente vai responder. Vamos dialogar com vocês também, vamos pôr vocês A na... Cláudia Tosi perguntou, nossa, explica mais a fundo. Tá bom. Qual foi a parte aí? Me lembro. Era a parte de que da transferência e contra-transferência, não lembro o que a gente estava falando. Bom, a Cris Barros falou um pouquinho do que você já comentou. Acredito que atraímos o que precisamos. É assim, é o campo magnético. Né? É assim, nós precisamos dos conflitos para poder resolvê-los. Né? É, de novo, a dialética. Eu preciso trabalhar, experimentar os opostos para poder chegar na síntese. Né? Tanto é que a síntese, Jung vai chamar como transcendente. É aquilo que vai além das partes. Né? Ela É quer isso. saber sobre a contratransferência física quântica, que a sua aluna está lá trazendo luzes para vocês. Não, mas isso só deixei vocês com um gostinho, tem que aguardar, nós estamos Vai sair iniciando, né? um Grande parte é da artigo, um livro. Rosana, o talento é dela, né? Ela É, faz essas ligações aí, nós estamos vendo lá alianças. mas é a questão do diálogo, né? Sim, sim. Eu Né? preciso de alguém para dialogar comigo. Meu conhecimento cresce no diálogo. A gente não constrói conhecimento sozinho, né? Então, a Rosana deve ter caído no lugar certo. Ela está lá podendo dialogar. Tem uma figura que talvez possa ilustrar um pouquinho, né? Assim, imagina uma corda, né? Imagina uma corda, e essa corda é conectada com outras cordas, está tudo muito paradinho, né? Você vibra uma corda, ela vai vibrar mais, mas ela vai reverberar nas outras, assim vai em onda, né? Uhum. Ou seja, nos dá a prova de que tudo está conectado, tá? Mesmo que distante, né? E um movimento que eu faça aqui com a corda, faça isso, né? Ela vai reverberar em algum lugar, né? A gente não sabe onde, tá? Então, é Mas ela muito interessante. reverberará. Ela vai reverberar, sim, sim. Né? E essa E é a também quando riqueza da reverbera coisa. lá, ela volta, né? Ela responde de volta. Né? Cria lá uma sintonia, né? Por isso que nós falamos muito lá da sincronicidade, né? Que vai muito além do campo do que eu posso controlar. A Cris está pedindo para a gente deixar, para você deixar o nome dos livros. Eu penso que a gente pode até pôr uma notinha, talvez no site, naquelas informações rápidas, para quem assistiu, entra no nosso site, atesp.com.br, e encontrará a referência bibliográfica desta, que foi citada aqui, né? Ah, tá. Eu posso colocar as que eu citei e outras também, né? Coisas Até já separadas, interessantes, porque né? eu acho que é bem importante a gente ter... A educação pela Isso é arte, do muito Herbert bom, Reed. isso é muito Não sei legal. se você sabe, mas o Reed foi um Sir, né? Ganhou esse Uhum, título, não foi por acaso, né? é. Era um homem brilhante, estudou muito Jung, estudou muito a psicologia analítica. E A, até nesse livro, que é direcionado à educação, ele faz um paralelo entre estética e tipologia. Né? Então, olha a pretensão dele. é, Né? a Então, Cláudia esse livro é colocará para interessante. nós no Beleza. site. Então, você passando para a Sim, sim. Cláudia Tosi, a gente terá isso no site colocado para todo mundo que viu a live poder ter acesso a esse Sim, material. sim. E tem muita coisa boa. Na arte-terapia se fala muito pouco sobre transferência contra transferência. Né? Entendo eu que
por ser uma pós-graduação, né, que forma o arteterapeuta, você vem de diversas profissões, né? Então, isso às vezes parece muito estranho, né, falar de transferência e contra-transferência, já que você tem que ter manejo, saber manejar, né? Então, quanto que vai exigir do profissional esse tipo de expertise, tá? Que muitas vezes, geralmente, os cursos não contemplam, né? Então, eu posso simplesmente achar que não existe, né? Uhum. Que eu faço o meu processo e tá valendo, né? E eu posso entender que aquilo é um grande campo de estudo e que potencializa radicalmente o processo terapêutico, né? Isso vai muito a fundo. A minha impressão, quanto mais ângulos a gente puder olhar para um fenômeno, a gente pode enxergar mais coisas. Então, se eu tiro a dimensão da transferência e contra-transferência, eu perco um campo rico de eventos e de material que está acontecendo e que está influenciando um e o outro. E aí eu estou jogando isso fora. Tem uma imagem que o Jung coloca, ele descreve uma cena para nós, que é a dinâmica consciente e inconsciente, né? Ele fala, imagine uma sala escura, completamente escura, você entra lá e não enxerga nada. Aí você saca de um farolete e aponta, né, para algum lugar, você vai apontar para uma janela. Então, aquela janela, naquele momento, ela foi iluminada. Luz, né, é consciência, vem para a consciência. Aí eu mudo o foco, mudo a direção, aponto para o outro lado e vejo um sofá. Aquela janela que estava na consciência mergulhou no inconsciente, né? E agora o que está na consciência é o sofá. E assim nós fazemos esse jogo o tempo todo. Ou seja, quantas outras coisas tem lá que eu não lancei ainda meu farolete? Isso é bem interessante. Essa é a grande questão. Não é? É fabuloso. É fabuloso. É fabuloso. Não é? Ou seja, é por isso que ele fala do processo autorregenerativo psíquico, né? Quer dizer, sua psique, seu inconsciente, ele sabe de todas dos seus males e as causas e as curas, né? Mas se você não enfrenta esse processo que é dialético, você fica na polaridade, né? Então, nisso, a estética tem um papel fundamental, que ela fala sobre isso o tempo todo. Uhum. A Dani Girassol, Dani Girassol, pergunta se a gente acredita que cada terapeuta tem o paciente que merece. Eu acho que é muito bom a gente poder merecer pacientes. Eu me sinto muito grata pelos pacientes que eu tenho, que me iluminam muitas coisas, muitos sofás e janelas e outras coisas que estão escondidas na minha vida e eu vou encontrando. Nós vamos encontrando juntos muitas coisas. Então, eu acho que é muito bom. Que merece, mas na hora certa também. Nós merecemos, eu acho que sim. E eu acho que vice-versa, né? Cada paciente tem um terapeuta que merece também. Isso é o processo de autoconhecimento, né? Tem que ser de mão dupla, não tem? Por isso que a transferência contra a transferência, ela está ali. Está ali. A gente às vezes só não enxerga, porque não temos meios, né? Gente, eu vou encerrar, porque está terminando mesmo o nosso tempo. Tá, agradeço muito. A Iracema está sugerindo um curso de extensão sobre transferência e contra-transferência, pode ser pensado, né? Você pode pensar isso lá no FMU, né? Então, foi um prazer dialogar com você. Eu sabia que eu ia aprender muita coisa, que a gente ia crescer num contato muito bom. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade desta conversa. Foi excelente. Foi meu. Sempre bom trocar ideias aí. Sempre foi. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. A gente fica muito feliz de tantas pessoas terem compartilhado esse tempo conosco. Muito obrigada, pessoal. E a semana que vem tem mais. Até então, a semana que vem. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.